Bom dia, meus alunos, tudo bem? Bom, vamos então para a correção da nossa avaliação. Vamos lá. A questão número um era: por que que as cidades humanas, as primeiras cidades humanas, se estabeleceram em proximidades a rios? Certo. A resposta para isso, vocês irão se recordar das nossas primeiras aulas, porque a água, né, dos rios, além de ser uma fonte de água para que eles pudessem para o consumo próprio, para que eles bebessem, para alimentar o gado, possibilitava também a plantação. Então as terras próximas aos rios elas eram mais férteis, então mais aptas à agricultura. Segunda, de que forma objetos antigos podem nos auxiliar a compreender o passado? Bom, a, a resposta para essa questão está, acho que se eu não me engano, na nossa segunda aula que nós tivemos. A partir de um recurso físico, de algo material, você consegue analisar a forma de produção daquilo, como aquilo foi feito, como aquilo foi elaborado e diz muito sobre a nossa evolução enquanto técnica. Por exemplo, você vê algo que foi produzido, algo que foi confeccionado no início do século XX, você nota ali traços de como as coisas eram feitas, né? Não só o material incluso, mas a forma, o processo que levou aquilo a ser feito. Um exemplo, você pega um telefone antigo e compara com um celular moderno, e a partir disso você vê o quanto nós evoluímos enquanto sociedade técnica e temos um vislumbre de viver num período em que aquele produto que estamos analisando ali era o produto de mercado. Terceiro, em relação ao início da historiografia, você diria que tem início com o surgimento do ser humano há cerca de 200 mil anos atrás, tem início com o surgimento das primeiras fontes de escrita em mais ou menos 4000 a.C., ou tem início na atualidade, pois o passado não tem relevância para a historiografia. Bom, a resposta correta seria a B. A C, ela estaria equivocada, pois o passado ele é de extrema importância para a historiografia. É basicamente sobre o que nós estudamos, né? A nossa relação do ser humano ao longo do tempo. Então, o passado ele é relevante para nós. Ela diz mais respeito para a área da biologia. Os biólogos eles vão estudar o ser humano a partir do seu surgimento, 200 mil anos atrás. A historiografia ela inicia com as primeiras fontes escritas em cerca de 4000 anos antes de Cristo. Certo. 4. Em relação ao período Mesoceno, você diria que é o período conhecido como Pedra Lascada, que marca o surgimento do ser humano. É o período conhecido como Era do Gelo, que marca o aparecimento das pinturas rupestres. Ou é o período conhecido como Idade Média, que marca o surgimento de dragões. Bom, a C você já pode eliminar. Nunca existiram dragões, não que até onde saibamos, não é? E a ela diz sobre o início do ser humano, 200 mil, o início do ser humano e da pedra lascada. Bom, esse período é conhecido como Paleoceno, esse período da pedra lascada, início do ser humano. O Mesoceno é o período conhecido como a Era do Gelo, também conhecido pelos homens das cavernas e suas pinturas rupestres. Se alguém já assistiu a Era do Gelo, é mais ou menos daquele período que o Mesoceno se trata. Bom, 5. Em sua opinião, por que o ser humano deixou de viver na natureza caçando e coletando comida e passou a viver nas cidades? Bom, a resposta para isso seria por conta da agricultura. O ser humano, quando ele passou a compreender a agricultura e a pecuária, ou seja, a domesticação da natureza para o seu próprio uso, ficou muito mais fácil, muito mais cômodo você plantar e criar seus animais numa região próxima a você do que ter que sair coletando. Então, foi pela praticidade de obter comida e também pela segurança. É muito mais seguro você estar dentro de uma cidade, murada ou não, né?
com exércitos ou não, do que estar na natureza caçando e coletando comidas expostos a, a inúmeros infortúnios, como assaltos nas estradas, animais selvagens, terrenos irregulares e longas caminhadas. Então, as cidades trouxeram, além da praticidade de ter comida à sua porta, uma segurança maior. Tudo certo, pessoal? Então, até semana que vem e bons estudos.